condutores da presença. Quem são aqueles que amam a presença? Então você está no lugar certo, no dia certo e na hora certa. Feche seus olhos. Espírito Santo, meu amigo, seja bem-vindo nesse lugar. Eu sei que o Senhor já está aqui, mas fica à vontade, Espírito Santo. Tenha liberdade de passear no nosso meio. Não nos respeite, Espírito Santo. Tenha liberdade para operar e para fazer aquilo que o Senhor bem quiser. Estou diante de irmãos aqui, Senhor, que vieram cada um com suas causas, seus desafios, suas lutas. Mas eu sei, Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Mas hoje, Deus, nos faz ficar mais próximos de Ti. Nos faz ficar mais perto de Ti, Espírito Santo. Fale conosco. Encha a sua igreja de autoridade e poder, Espírito Santo. Vem com a Tua presença, Espírito Santo. Ei. Envia todos os anjos necessários, Senhor. Dê a ordem aos anjos para entrar nesse lugar aqui, Espírito Santo. Pode dar ordem a eles, Deus, para que eles possam invadir esse lugar, Senhor. A patente que o Senhor achar necessária, a quantidade que o Senhor achar necessário, mas dê a ordem agora, Espírito Santo. Queremos ser visitados pelo Senhor hoje, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu parar aqui, porque senão nós vamos terminar aqui, né? 2 Samuel capítulo 6, no versículo 9, é o tema que eu quero começar aqui, é o texto que eu quero começar aqui. 2 Samuel no capítulo 6, no versículo 9. Hoje não tem anotação para você não, tá bom? Só domingo que o apóstolo coloca. Diz assim a palavra do Senhor: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a presença do Senhor? Davi estava passando um momento difícil aqui. Algo que no meio do caminho aconteceu uma tragédia. E Davi agora, diante dessa tragédia, ele diz isso: Senhor, você vai entender a história. Mas ele, diante dessa tragédia, diz: Senhor, mas como que eu vou fazer para trazer a presença perto de nós? A bem da verdade, Davi, nunca houve na história um rei como ele. Alguns adolescentes, até quando vê eu subindo, falam: você vai pregar sobre Davi, né, pastor? Eu tenho evitado um pouco, mas eu não aguento, eu acabo falando. O diferencial de Davi para todos os outros grandes líderes é que ele tinha uma unção de realização, uma unção de conquista que era extraordinária, meu irmão. Davi já morreu há mais de 3.000 anos, mas as suas conquistas estão mais vivas do que nunca. Uma das maiores conquistas de Davi foi uma cidade chamada Jerusalém. O que eterniza um homem não é simplesmente uma placa em homenagem a ele. O que eterniza o homem não é um conhecimento que ele tem, que é relevante, mas o que eterniza o homem de fato são as suas conquistas. Isso é que eterniza um homem. E o que eternizou Davi não foi Betseba. O que eternizou Davi não foram as conquistas que ele teve com os grandes reconhecimentos dos exércitos inimigos. O que eternizou Davi não foi ele derrubar um gigante e preparado para mais outros 4. Porque você sabe que ele foi com 5 pedras, não é porque ele tinha medo de errar, é porque ele estava preparado para enfrentar 4 gigantes. Ele derrubou o primeiro, do filisteu, mas tinha outras 4 que ele estava pronto para enfrentar. Depois lá na frente ele busca os outros 4. Mas o que eternizou Davi, na verdade, foi uma cidade, Jerusalém.
Essa cidade, na verdade, ela estava de domínio de uma nação muito bem preparada, os Jebus. Os jebuseus, eles estavam de posse dessa cidade. Essa cidade foi debaixo de muito desafio para Davi entrar nela e tomar aquela cidade, porque você sabe que essa cidade não caiu de mão beijada. Aliás, você sabe que Deus, Ele sempre nos dá aquilo que o impossível a gente não consegue fazer, mas aquilo que é possível a gente fazer, você sabe que é a gente que tem que fazer, porque Deus não se move uma palha sequer naquilo que você é capaz de fazer, mas compensação, aquilo que você não é capaz de fazer, Ele pode movimentar os céus para fazer por você. Mas de mão beijada, meu irmão, não fica esperando as coisas não, vai para cima. Eu queria ficar numa rede comendo picanha, Coca-Cola zero gelada e falando assim, traz, me dá. Ah, você sabe que não é assim, né, meu irmão? A gente que não levanta cedo para ver não, né? A gente que não passa um dia de jejum para conquistar algumas coisas, não é verdade? Essa cidade não chegou de mão beijada para Davi não. A bem da verdade, essa cidade foi um alto preço, porque o rei na época, Saul, o rei de Israel, quando ele morre, automaticamente na cabeça de todo mundo existiu Davi se viu muito perto, de fato, de assumir o trono, mas debaixo de um acordo político, ele recua, e Isbosete, ele assume o reinado de Israel. Agora Davi foi reinar em Hebrom, a 28 quilômetros da promessa, 28 quilômetros distantes da promessa, mais ou menos, ou seja, de Jerusalém. Davi foi então ser rei lá em Hebrom, num lugarejo, um líder tribal, com um exército muito pequeno, e durante 7 anos, Deus lapidou Davi, preparou Davi, moldou Davi. Durante 7 anos, no meio do deserto, ele aprendeu. E você sabe, meu irmão, que deserto não foi lugar para que eu e você pudéssemos permanecer lá. Deserto na minha vida e na tua vida tem que ser lugar de passagem. Mas você sabe que quem determina o deserto na tua vida, o tempo do deserto na tua vida, também não é Deus, não é o diabo. Quem determina o tempo que você passa no deserto é você mesmo. Enquanto você não aprender, não sai. É igual na escola. Sabe aquele professor de química mala que você teve? Ou de física? Se tiver algum professor de física e química aqui, me perdoe, talvez você não seja mala, mas, ou seja, né? Ou é, né? Aquele professor que você entra na sala e fala assim, lá vem aquela mala de novo me dar aula, aí você não suporta olhar para a cara dele. Só que em compensação você também não aprende a matéria, em compensação você também não passa de ano. É a mesma coisa no deserto. Enquanto você não aprender, você não passa de ano. Então se você hoje está debaixo de um desafio, se você está vendo que é um deserto na tua vida, aprende logo, pergunta logo para Deus, fala, Deus me ensina logo, eu quero aprender para sair logo desse deserto, porque eu quero entrar na terra prometida, porque o Senhor prometeu para mim que eu comeria o melhor dessa terra. E eu estou falando de um Deus fiel, é um Deus que vela sobre a palavra dele para que se cumpra. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, meu irmão, vamos sair logo desse deserto. Davi levou 7 anos para aprender. Tá bom, tá razoável. 7 anos passou, pastor Cláudio, e Deus agora aparece para ele, bispão, e fala assim, agora você está preparado para a maior das suas conquistas. E Deus então fala para ele no meio do deserto, um líder tribal com um exército pequeno, que agora o maior desafio da vida dele era entrar numa cidade que estava possuída desde Josué e Caleb por uma nação extremamente preparada, os jebuseus. Israel, toda vez que a gente fala que a gente vai a Jerusalém, a gente diz, nós vamos subir a Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém está num lugar alto. Pelo lado que você for a Jerusalém, seja por Haifa, ou seja por
aonde a gente desce ali em Tel Aviv, você sempre tem que subir para chegar a Jerusalém. Jerusalém é uma fortaleza natural, aonde os Jebus, eles já tinham um exército poderoso, mas eles tinham esse poder dessa natural que eles tinham de guerra, porque eles se posicionavam e os inimigos sempre vinham, e eles numa posição muito privilegiada, atacavam fácil os inimigos. Deus vira para Davi no meio do deserto e fala para ele assim: prepara o exército, porque você vai entrar nessa cidade, e essa cidade agora vai ter... Agora a nação de Israel vai ter uma capital. Até então a nação de Israel não tinha capital, e a capital será Jerusalém. A bem da verdade, meu irmão, que quando Davi recebe esse comando, certamente ele olhou para a sua realidade e percebeu que o desafio era enorme, porque ele, como eu disse, estava no meio do deserto, reinando em Hebrom, com um exército pequeno. E Deus agora vira para ele e fala assim: pronto, é você mesmo. Certamente ele começou a se questionar: mas Senhor, desde Josué e Caleb, muitos grandes generais tentaram invadir. Quem está comigo, diga amém. Você tem que entender, meu irmão, deixa eu explicar para você quem não me conhece. Eu não sou pregador, pregador é o bispo, é o pastor Cláudio, a pastora Fabiana. Eu sou contador de história. Meu negócio é contar história, pregar é consequência. Davi, depois de ouvir isso, ele que certamente se questionou e olhou para a realidade dele, como muitas vezes eu e você fazemos. Quando vem uma resposta de Deus, através de uma oração, através de uma pregação, saímos daqui felizes, alegres, animados, e saímos lá fora, batemos com a realidade. Aí olhamos para a realidade, tentamos encaixar com a promessa e não encaixa. Mas quem disse que quando Deus prometeu, Ele está olhando o que você está vivendo hoje? Ele está olhando o que Ele prometeu, porque Ele que é fiel para fazer as coisas acontecerem. Davi falou assim: então é isso? Então eu estou dentro. Davi não era mole não. Aquele homem de 1,60 m, ruivo, ele então chega para os seus grandes generais, e naquela ocasião com 37 soldados, o de elite dele. Ele tinha 400, mas 37 é a que sentava com ele na cúpula, aonde eles passavam as estratégias, aonde era fantástico aqueles 37. Ele chega para os 37 e fala assim: temos uma missão. Vão até suas casas, se despeçam das esposas, dos filhos, porque nós precisamos ir para um local aonde Deus mandou que nós estivéssemos. Eu fico imaginando aqueles 37 soldados, e se eu estou incluído lá, sanguíneo como sou, já ia chegar para o rei e falar assim: rei, tudo bem, missão dada, missão cumprida, mas dá uma dica aí, aonde que é? Como é que vai ser? E Davi disse: não, me encontre nos portões de Hebrom no horário tal, ao meio-dia. Aqueles soldados vão até suas casas, chegam para suas esposas e despede delas. Meu amor, fui convocado pelo rei para uma missão. Certamente a esposa perguntaria: mas qual é a missão? Não sei, só sei que eu fui chamado para ela. E ele vai até o seu lugar, de onde ele guarda as suas armas mais preciosas, e começa a pegar, e começa a trazer. Vai nas suas montarias e começa a pegar os seus cavalos. E ao meio-dia chega para os filhos, despede de cada um dos seus filhos. Os filhos devem perguntar: papai, mamãe, papai, para onde você vai? Só eu vou para uma missão. Nem sei se volto, mas eu estou indo. Ao meio-dia começa a chegar os primeiros. Certamente, se eu estou lá, ia ser um dos primeiros a chegar, montado no meu cavalo preto, porque de longe eu vi Davi também montado num cavalo preto. Pastor, a Bíblia está dizendo que Davi estava montado num cavalo preto? Não, é que eu gosto de cavalo preto, então ele estava montado num cavalo preto, e eu também. Eu vim chegando e já logo encostando no rei: rei, conforme combinado, eu estou aqui nos portões de Hebrom, pronto para ir para a missão. Aonde que é a missão? Davi quieto, ainda não é o momento. Depois de chegar os seus 37 soldados, ele sai, tudo em direção a um local que eles não sabem para onde que é, e todos eles juntinho com o rei. E no meio do caminho eu insisti ainda: bispo, eu estou indo, mas dá um spoiler aí, ué. Nada.
Davi estava sendo extremamente estratégico, porque tem coisas, meu irmão, minha irmã, que a gente tem que calar. Tem situações e missões que Deus deu a você que não adianta você ficar compartilhando não, porque as vozes estranhas vão tentar te atrapalhar. Estão comigo ou não? Porque no meio do caminho, por mais aquelas pessoas que estão do seu lado não vão entender o tamanho da missão que Deus te deu, e aí não vão conseguir compreender a missão que você está indo para ela. Então tem coisas na minha vida, na tua vida, que você tem que ficar quietinho, esperar Deus conduzir. Está comigo? Davi então começa a ir para um local que aí não tem como esconder, porque eles começam a reconhecer o local. Eles começam a chegar num local que eles começam a ver, porque era um caminho conhecido deles. E esse caminho agora começa a chegar aos Jebus. E eles começam então a chegar. O Jebus, quando percebe aquela tropa vindo, de poucos soldados, mas sabia que ali tinha Davi, matador de gigante, que ali tinha Eleazar, que sozinho na batalha contra os filisteus matou mais de 1000, ali tinha o general Joabe, um exército pequeno, mas extremamente eficaz, poderoso. Quando eles começam a visualizar e ver Davi chegando, eles se posicionam. E aí eles começam lá em 2 Samuel capítulo 5, versículo 6, eles começaram a zombar de Davi, dizendo assim: ei Davi, você que vai vir aqui, Davi, nós vamos colocar os cegos, nós vamos deixar os aleijados para nos defender, porque eles sabiam que a luta era muito positiva para o lado deles. A questão é que Davi, ele não simplesmente vem em direção a eles. Davi muda de rota. Aí os Jebus começaram a não entender mais nada. Mas eu vi ele vindo para cá, nós zombamos dele, nós declaramos que nós vamos colocar os cegos, os aleijados para nos defender. De repente eles olham, não vê mais Davi. Davi mudou o curso da sua trajetória e vai para um outro lugar. Um lugar que para os seus soldados também era um lugar que eles começaram a reconhecer, porque Davi começa a ir para um local chamado Adulão, caverna de Adulão. Na cabeça deles, muitos estão pensando assim: já sei, Davi vai parar na caverna de Adulão para que ele possa descansar, para que a gente possa estar preparado para a batalha, para ele passar as estratégias. Isso é uma cabeça de um sanguíneo, né, meu irmão? Já está pensando tudo isso. Só que Davi, mais uma vez, sendo estratégico. Davi, quando ele vai para a caverna de Adulão, era algo muito mais relevante que Davi estava fazendo. Ele não estava só levando aquele povo para a caverna de Adulão só para descansar. Ali a caverna de Adulão, na verdade, era um memorial para eles, porque um dia eles chegaram na caverna de Adulão. Em 1 Samuel, no capítulo 22, versículo 2, diz que eles chegaram apertados, cheios de dívidas, cheios de problemas. E Davi então para naquele local, e ali eles começam, imagino eu, né? Desarreiam os cavalos, sentam, faz uma fogueira. Eu sou visual, então eu estou vendo tudo isso. Faz uma fogueira, prepara um lanche. E agora Davi falou assim: agora chegou a hora da reunião. Vocês estão aqui por conta de uma convocação. Já entendemos. Agora qual é a missão? A missão é entrar em Jebus e tomar aquela cidade, porque a partir de agora essa cidade será a capital de Israel, Jerusalém. Mas Davi, o exército é pequeno, exatamente. Só que existe uma palavra empenhada sobre isso. Isaías capítulo 2, versículo 3 diz que de Sião sairia a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Não é uma coisa que eu quero, é uma coisa que está na palavra. E quando a palavra está empenhada, não tem jeito, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Números capítulo 2, versículo 12 diz que 1:12, né? Eu velo para que a minha palavra se cumpra. Então é a palavra que está em jogo. Eu imagino Davi falando assim: mas vocês estão entendendo? É a palavra. De Sião sairia a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor.
Agora, vocês estão aqui hoje não é por um acaso. Vocês lembram quando vocês chegaram aqui a primeira vez? Desgostosos da vida, desanimados, frustrados, devendo, onde ninguém mais acreditava em você. Aliás, vocês lembram como eu cheguei aqui a primeira vez? Eu cheguei aqui porque eu estava fugido, eu estava correndo, escondendo do rei Saul. Fui pedir asilo político no rei Ax. O rei Ax me deu o asilo político, mas passado alguns dias os seus generais, os seus capitães chegaram para o rei e falaram assim: rei, você está dando asilo político para esse garoto aí? Você sabe o que estão cantando lá fora? Que Saul matou 1000, mas que Davi 10.000. Então você está colocando uma pessoa perto do Senhor que pode dar o golpe. O rei Ax ficou com medo e foi para cima de Davi. Agora Davi fugiu, deixou a barba crescer, o cabelo crescer, ficou babando, fingindo que é louco. Está na Bíblia. Ficou barbudo, ficou babando, correu para a caverna de Adulão, achando que ia ficar sozinho ali escondido. Só que passados alguns dias começaram a chegar esses soldados, 400. E a Bíblia diz que eles chegaram no mesmo nível que de Davi, endividados, com medos, frustrados. Aí Davi sentado, olhando bem para os olhos dele, falou assim: você lembra como você chegou aqui, rapaz? Agora olha o que Deus fez com você. O que Deus fez aqui, Ele mudou a nossa sorte. Agora o que Ele fez aqui, você imagina o que Ele pode fazer lá. Esse lugar é um lugar de memorial. Davi queria mostrar para ele esse Deus que faz, esse Deus que transforma, esse Deus que muda. Meu irmão, quando você chegou na igreja, eu nem quero saber como você chegou. Eu sei como chegou o pastor Cláudio, mais feio do que é ainda. Se Deus salvou o pastor Cláudio, Ele salva qualquer um, meu irmão. Aleluia! Você está entendendo, meu irmão? O que Davi estava fazendo era um jogo trabalhando no emocional daquele povo, mas também mostrando para ele o Deus que ele serve. Esse é o Deus que você serve. Você chegou aqui onde ninguém acreditava mais em você. Aliás, nem você acreditava em você. E olha o que Deus fez com você. Olha o lugar que Deus te colocou. Agora, meu irmão, esse lugar aí que nós vamos entrar é ficha perto daquilo que Deus já começou a fazer na tua vida. Oh, rabandará lá, se sou eu ali, meu irmão, eu já estava assim: ah, Davi, cadê o comando? Dá a ordem, é agora que nós estamos indo. Davi falou assim: não, agora vem estratégia. Porque quando Deus chama, Ele capacita. Você está entendendo ou não? Vocês estão me acompanhando mesmo? Estão mesmo? Eu sei que vocês estão com saudade do apóstolo, mas meu irmão, eu sou muito mais bonito que ele, gente. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chamou Davi, Ele estava já preparando Davi. Não foi simplesmente assim, existia uma palavra empenhada, que já é tudo, de Sião sairia a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor, ponto. Só que ele não foi sozinho, não foi só com a palavra, tinha algo mais relevante acima disso. Existia uma estratégia. Porque Davi chega para eles e fala assim: todo mundo sobe para o mesmo caminho. Desde Josué e Caleb, eles estão tentando entrar em Jebus, e eles sempre estão tentando passar por o mesmo caminho, de frente com os jebuseus. O ataque é certeiro, porque eles estão numa posição já fácil, é de cima para baixo. Então o ataque é rápido. Só que nós não vamos entrar para o mesmo lugar que eles entraram. Nós vamos entrar por trás, porque existe um lugar onde eles bombeiam a água, o aquaduto, e é pelo aquaduto que nós vamos subir. Eles vão estar esperando a gente pela frente, e nós vamos estar entrando atrás, e quando eles perceberem, já era. Aí, meu irmão, tinha um Eleazar na vida, tinha o próprio rei Davi, tinha o general Joabe. Eles estavam prontos, pastor. E diante daquela cena, citou eu lá, falei assim: então vamos embora, Davi. Falei: não, calma, vamos montar a estratégia aqui. E de fato eles ficaram posicionados, aguardando aquele negócio tradicional de todo mundo. Eles vão para o mesmo caminho. Tem coisa, meu irmão, que a gente quer fazer, a gente quer coisas diferentes, não é verdade?
Mas se a gente quer coisa diferente, fazendo as mesmas coisas iguais, nós nunca vamos conseguir nada diferente. Então está na hora de mudar alguma coisa mesmo. Está na hora de quebrar alguns paradigmas mesmo. Está na hora de mudar alguma coisa. Está na hora de ter coragem para fazer. Está na hora de ter... É coisa que todo mundo sabe, mas é bom ouvir, né? Enquanto os jebuseus estão aqui procurando Davi, está subindo ele. Você sabe que eu já fui em Jerusalém. Eu gosto de tirar essa onda. Algumas vezes. Eu falo isso, aí você fica, nossa, foi muitas? Nada. Mas eu falo igual apóstolo, né? Ele já foi 70, eu não falo, eu fui em algumas. Mas o dia que você for em Jerusalém, você vai no... Ah, é verdade. O dia que você for em Jerusalém, você vai passar no lugar aonde Davi subiu. Né? Vocês já foram lá, né? Que coisa extraordinária isso. Você foi, né, pastor? Lá, você vai com guia e você vai passar por onde... Na verdade, você não vai subir, você vai descer. E lá eles fizeram escadas. Você vai descendo pela escada e vendo o corredor, o aquaduto por onde ele subiu. Um lugar, meu irmão, extremamente estreito, extremamente difícil. Para você ter uma ideia, coisa de 18 anos atrás, o exército de Israel preparou 15 homens para subir para o mesmo lugar onde eles subiram. Eles não conseguiram. Tiveram que colocar roupas de alpinismo para eles subirem. Aí eles conseguiram subir. Só que Davi, meu irmão, ele estava determinado, preparado, armado, com escudo, com lança, com espada. Mas havia uma missão, e uma missão dada por Deus, meu irmão. Eu não estou dizendo que foi algo sobrenatural, estou dizendo que não foi fácil. Eu não estou falando que foi Deus que chorou, que pegou eles e tirou eles lá de baixo e colocou eles lá em cima. Não, eles subiram. É porque às vezes tem preço para se pagar, tem dificuldades para enfrentar. Não tem jeito. Mas a gente tem que pisar, tem que andar, tem que prosseguir. Mas está difícil, pastor, mas vai chegar. O que você precisa entender é que você não pode desistir, meu irmão. Porque aquele que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que ele prometeu a você. Não desista. Davi sobe. E a Bíblia diz que o primeiro a subir foi o general Joabe. O comando foi o seguinte: os caras estão aqui procurando Davi e ele subindo nas costas dos caras. O primeiro sobe, Joabe. O Joabe vai para a esquerda. Depois vem Eleazar. Eleazar tem 2 versículos só da Bíblia que fala dele. Aquele que começou a lutar de manhã, às 6 horas da manhã, que quando terminou de lutar, ele solta a mão, a espada não sai da mão dele, está colada, porque sozinho ele matou mais de 1000 filisteus. O cara era um sanguinário, meu irmão. Joabe de um lado, o grande general, Eleazar do outro lado, e Davi sobe no meio. Eita, está montado aqui a tríade. Depois vem completando. Quando estão eu fico imaginando Davi. Vocês estão comigo? Eu fico imaginando Davi amoitadinho assim, quietinho com a espada. Silêncio. Olha para um lado, Joabe dá o sinal para Joabe, dá o sinal lá para Eleazar, tá todos ali, ele só faz assim, ó. Quando os jebuseus olharam para trás, deu de cara com um Joabe da vida, um Eleazar da vida, o próprio rei Davi. Não sobrou nada. Os caras conquistaram. Depois daquela grande conquista, com 37 soldados apenas, e mais um, Davi, 38. Houve aquela felicidade, houve aquela festa. Chegaram para Davi então e falaram assim: Davi, mais do que justo, e eu sei que o senhor gosta de uma grande festa, precisamos comemorar, porque esta de fato foi a maior das suas conquistas até então. Bora comemorar, Davi. Porque ele sabia que Davi era festeiro, sabia que ia rolar uma festa, um pagodinho ia acontecer, meu irmão. Ele era festeiro, ele era dançarino, ele gostava. Só que Davi chega para eles e fala assim: ninguém comemora enquanto a presença não estiver no meio de nós. Eita. Não tem festa, não tem o porquê comemorar. Por mais que seja relevante uma conquista como essa, por mais poderosa que foi, desafiadora que foi, mas não tem o porquê comemorar se a presença de Deus não estiver no meio de nós. Você está entendendo, né, meu irmão?
Tem conquista na minha vida, na sua vida, que a gente precisa, primeiro de tudo, é chamar a presença, que a gente esquece. Davi não perdeu o foco. Então tá bom, rei, então vamos buscar a presença. A presença agora já tinha passado 70 anos fora do tabernáculo. Agora ela estava em Kiriat Jearim, e ela estava na casa de Abinadab. Não, é Abinadab ainda. Abinadab. Vocês não me atrapalham na minha pregação, não. Davi pega 30 mil do seu, ele volta, chama as esposas, vai lá em Hebrom, traz todo mundo. Agora ele não é simplesmente mais só rei em Hebrom, mas agora ele se torna rei em Jerusalém. Agora aquela cidade agora a nação de Israel tem uma capital. A capital agora é Jerusalém. Davi então, com 30 mil pessoas, incluindo os seus soldados, ele vai até a casa de Abinadab, Kiriat Jearim, e vai buscar a presença, porque ele não queria comemorar se a arca não estivesse lá. Eles pegam então um carro de boi e colocam a arca em cima de um carro de boi. E quando eles começam a caminhar, tirando a presença em cima de um carro de boi, aqueles bois tropeçam. E aqueles bois tropeçam e a arca começa a cair. Quando a arca começa a cair, um sujeito no meio do caminho tenta impedir, o nome dele é Uzá. Quando Uzá toca na arca, ele é fulminado e morre ali na hora. Davi então faz a declaração do texto que eu li: Senhor, como virá a mim a arca do Senhor? Meu irmão, você entendeu que até agora foi só a introdução da palavra, né? Estou brincando. Eu cheguei no texto. Como virá a mim a arca do Senhor? Você percebe que Davi teve boas intenções. Você não, eu não comemoro se a presença não estiver no meio de nós. Foi lá que nasceu aquele ditado: de boas intenções o inferno está cheio. Foi lá, foi naquele momento. Davi teve boas intenções, mas não era da forma que Deus queria que ele fizesse. Porque uma coisa é você ter boas intenções, outra coisa é você ser obediente. Porque tem muita gente que faz as coisas com boas intenções, mas foi Deus que mandou você fazer? Está aí a pergunta. É dessa forma que Deus quer que você faz? E Davi então agora tem uma situação para resolver. Uzá está morto. Davi começa a ficar meio doido. Fala: Senhor, mas eu tive boas intenções. Davi foi precipitado. Você está aprendendo com isso ou não? Eu não preciso pontuar essas coisas não, né? Ponto 1, boas intenções. Ponto 2, precipitado. Não preciso não, né? Davi foi precipitado. Davi não foi buscar o Senhor. Davi quer resolver logo. Tem coisa que não é assim não, meu irmão. Tem coisa que tem que ser planejado, tem coisa que tem que ser pensado, tem coisa que tem que buscar Deus, tem coisa que tem que pedir orientação. Se você não sabe, vai perguntar, vai orar, vai pedir conselho para quem sabe. Está aí cheio de pastores aí para pedir, para te ajudar. Se não souber, a gente vai buscando informação até chegar a resposta para você. Mas não vai fazendo as coisas na escura não, que pode que no meio do caminho aparecer um Uzá na vida aí e sair morto, fulminante. Vocês estão entendendo ou não? Davi então agora, ele entende que não é assim que a presença de Deus é para vir. Ele começa a entender que não é assim. Deus fala assim para Davi: espera aí, Davi, você acha que a minha presença ela é para ser conduzida por animais, Davi? Como assim, Davi? Você querer trazer a minha presença em cima de lombos de animais? A minha presença, ela tem que ser carregada por adoradores, Davi. Não é assim. A minha presença, ela só pode ser conduzida quando tiver adoração. Não é de qualquer jeito. Davi entende que não dava mesmo para trazer do jeito que ele queria. Davi volta então para os seus afazeres, porque ele tinha acabado de assumir Jebus agora, então Jerusalém. Ele estava começando a organizar a casa, organizar o reinado. Então agora ele manda chamar os levitas. A primeira levita foi, agora sim, Obed-Edom.
Ele manda levar lá na casa de Obed-edom a arca. E a arca, por quê? Porque ele vem de uma raiz de levitas. Aí sim, ele poderia conduzir a presença. 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom. Então Davi agora manda chamar os levitas. Falou assim: agora sim eu sei como é que conduz a presença. Agora sim eu sei como que eu posso trazer a arca do Senhor, a presença do Senhor. Você sabe, né, meu irmão, que a presença do Senhor, ficava dentro de uma arca toda de ouro, revestida de ouro. Em cima de uma tampa, o propiciatório, onde ficava 2 querubins, 2 anjos de asas, encontrando uma com a outra, e a Shekinah do Senhor ali, uma nuvem, era azulada inclusive, ela, segundo os historiadores, ficava ali no meio daqueles 2 querubins, daqueles 2 querubins. Os levitas vão buscar então a arca. Quando os levitas chegam até lá, também não era de qualquer jeito. Eles pegam a presença então, é gostoso demais. Eles colocam então a presença nos lombos. E a Bíblia diz que o comando foi o seguinte: a cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, eles desciam com a presença. E ali era feito um sacrifício. Ali era matado um animal. Era feito um derramar, uma oferta era feita. Depois novamente eles pegavam a arca, e mais 6 passos, e no 7º descia com a presença. É a única maneira que a presença vem, meu irmão, é quando nós chamamos a adoração a Ele. Não tem jeito. É quando levantamos oferta de adoração a Ele. Porque você sabe que existe só uma classe a quem Deus procura, né? Deus não procura pastores, Deus não procura levitas, Deus não procura apóstolos, Deus não procura missionários, Deus não procura profetas, mestres. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que só uma classe é quem Deus procura: os verdadeiros adoradores. Um pastor antes de ser pastor, um apóstolo antes de ser apóstolo, um levita antes de ser levita, tem que ser um adorador, porque essa classe é quem Deus procura, os verdadeiros adoradores. Mas se existem os verdadeiros, é porque existem os falsos. Eita! Mas eu estou diante aqui de uma igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade. Onde estão os adoradores do Senhor aqui? Deixa eu ver. Aqueles levitas começaram a conduzir a arca. Davi foi embora. Segundo os historiadores, esse trajeto de apenas 18 quilômetros, era 18 quilômetros, de Obed-edom até Jerusalém, 18 quilômetros. Alguns dizem 16, outros 18, eu vou ficar com um pouquinho mais, 18. Levou-se mais de 3 meses esse trajeto, porque você entendeu como que era. Era a cada 6 passos, no 7º um sacrifício. Era um animal sacrificado, era uma adoração feita. Depois colocava de novo, mais 6 passos, e ali vai. Esse sacrifício, ele foi em torno de 116 mil animais, segundo os historiadores, mortos, em adoração, em feito. 3 meses a 6 meses, foi esse trajeto de apenas 18 quilômetros. Davi não tinha condição de ficar acompanhando esse processo. Davi não acompanhou, Davi não estava perto acompanhando, Davi estava reinando, Davi estava em Jerusalém, Davi estava colocando a casa em ordem, mas certamente ansioso para que dia que fosse entrar a presença. Eita! Davi sentado ali um belo dia, Davi um dia sentado na sala do conselho com seus 37 soldados. Daqueles 37 nenhum era levita, era tudo guerreiro, matador. Eles sentado com seus 37 soldados ali na sala do conselho, quando de repente bateu o assistente do rei. Aquele assistente do rei era tremendo. Ele sempre trazia boas notícias para Davi ou más notícias. Era a única pessoa, a não ser o sacerdote, a quem Davi parava tudo que estava fazendo para ouvir. Por quê? Porque ele sempre trazia boas notícias. Quando um filho de Davi nascia, era esse assistente que levava a boa notícia para Davi. Era um inimigo que estava vindo, era o assistente que trazia, porque aquele assistente, ele tinha as informações ali todas.
Um belo dia ele recebe, toca nos portões da sala do conselho, e Davi manda abrir a porta. De repente entra quem? O assistente. E o assistente olha bem nos olhos do rei e fala assim: rei Davi, aquilo que tanto o senhor estava esperando, aquele momento tão esperado, chegou. A arca da aliança começou a entrar nos portões de Jerusalém. Ela está chegando, Davi. A presença de Deus está entrando, Davi. Davi levanta do trono e sai correndo. E aí todo mundo ficou na expectativa. Ele vai correr porque ele quer ver a arca, ele vai correr porque ele vai lá na presença. Só que ninguém entendeu, porque Davi não correu para a presença, Davi correu para os aposentos. Aí ninguém entendeu mais nada e tranca a porta, que está cheio de curioso. Davi, quando ele corre para os aposentos, ele começa a se despir, e ele fica apenas com uma túnica que, segundo os historiadores, uma túnica que era transparente, que inclusive mostrava até as partes íntimas dele. Quando ele tira aquela roupa, ele fica só com aquela túnica. Hoje, inclusive, eu li o historiador dizendo isso. Ninguém entendendo, ele tira o cetro de justiça que ficava na sua mão esquerda, ele tira a sua coroa real e coloca num canto, veste por cima só a cobertura do rei. E agora, meu irmão, todo mundo na expectativa: cadê o rei? O rei não suportou esperar tanto tempo, correu para os aposentos. O que está acontecendo com o rei? Porque chamava atenção, tudo que o rei fazia chamava atenção, só que ninguém estava entendendo o que ele estava fazendo. O fato é, meu irmão, que ele não estava simplesmente entrando para ficar ali, agora aguardando o momento exato. Não, ele estava se preparando para chegar diante da presença. Porque ele não queria chegar diante da presença de qualquer jeito. Ele não queria chegar diante da presença mostrando nenhum nível de autoridade, nenhum nível de poder, nenhum currículo para Deus. Ele quis chegar diante da presença da forma que ele acha que deve ser limpo, puro. Por mais que ele tinha erros, por mais que ele falhava, por mais que às vezes ele pecava, meu irmão, mas naquele momento ele estava se preparando para chegar na presença. Então, de repente, ele começa a se despir, fica apenas com essa túnica transparente, quando de repente abre as portas. Aí o Davi começa a correr, e a arca chegando, na medida que ele estava se preparando, a arca chegando, e de repente Davi começa a correr, começa a descer as escadarias real, e dá de cara no pátio. Quando ele dá de cara no pátio, chega a presença junto. Quando Davi dá de cara com aquela presença, ele começa a salmodiar e dançar diante da presença e declarar: Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade. Ele começa a salmodiar, a dançar diante da presença. Só que tem um detalhe. Como eu disse, ele estava meio seminu. E ele começa a dançar diante da presença, salmodiar diante da presença, quando de repente chega a esposa dele, Mical, e tenta impedir um adorador de adorar a Deus. Que loucura é essa, meu irmão? Ela chega e fala assim: Rei Davi, o que você está fazendo? Você está se envergonhando. Olha o que você está fazendo aí, Davi. Você está me envergonhando. Ela diz assim: você está envergonhando meu pai, que já tinha morrido, o Saul. Davi falou assim: você é louca, mulher. Sai daqui. Como é que você está tentando impedir um adorador adorar a Deus? Por consequência, essa mulher nunca pôde ter filhos. Ficou estéril, porque tentou impedir um adorador de adorar a Deus. Davi, quando ele chega diante da presença, meu irmão, ele não chegou com currículos. Davi, quando chegou diante da presença, ele não chegou para mostrar o que ele era, a posição que ele tinha. Davi, quando chega diante da presença, ele quer chegar da forma que ele acha que poderia agradar a Deus. O que eu e você precisamos entender, meu irmão, em nome de Jesus, por favor. O Senhor está nos chamando nesses últimos dias para sermos condutores da presença. Eu não sei se você está entendendo. Nós somos a geração do fim, nós somos a geração do arrebatamento, nós somos a geração, meu irmão, que
que vai ver Jesus voltar, mas nesses dias eu tenho certeza que Deus está preparando, sabe, quantos aqui de fato querem ser condutores da presença nesse lugar, meu irmão? Quando você chega em ambientes é transformado só porque você chegou com a presença. Quantos aqui amam o Espírito Santo e amam a presença do Espírito Santo? Eu ouvi um testemunho que me mexeu comigo. Um homem cheio do Espírito Santo passou por uma decepção na vida, aqui em Barra Mansa. E por um motivo, pastor, ele se decepcionou demais, com circunstâncias, com várias circunstâncias. Aqui não estamos nós para julgar o cara. O fato era um homem cheio do Espírito Santo, Laura, cheio do Espírito Santo. Decepcionou com homens, decepcionou com igreja. E chegou à conclusão, falou assim: eu não quero mais servir a Deus. Eu quero ir para o mundão mesmo. Mas ele estava tão irado com a vida, que ele falou assim: hoje eu vou à forra. E ele foi numa dessas casas aí de... Vocês já entenderam? Esses prostíbulos da vida. Ele entrou num lugar desse. Eu quero agora é ficar aqui. Agora eu quero... Já que eu estou tão decepcionado aqui, eu não vou ter decepções. E aí ele arrumou um ciclana lá. E quando ele entrou para o quarto, quando ele sentou na cama, aquela ciclana chegou em frente a ele e falou assim: o que você está fazendo aqui, homem? O que tem dentro de você não condiz o que tem aqui dentro. Aqui. Vai embora daqui, porque dentro de você tem algo muito forte. Aqui não é o seu lugar. Aqui não é o lugar para você estar, porque você carrega algo que aqui dentro ninguém vai achar. Ele entendeu, falou assim: não tem jeito, nem para pecar eu não consigo. Porque ele carrega a presença. A Bíblia diz que hoje você não mais necessita de carregar a arca da aliança. Hoje não mais precisa colocar levitas para conduzir a arca, não precisa mais fazermos sacrifícios a cada 6 passos, no 7º descer com a presença e levantarmos e matarmos o animal, não é necessário mais. A Bíblia diz que o véu foi rasgado e que o acesso foi liberado, e que a presença de Deus hoje não habita dentro de uma caixa. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que você se tornou templo e morada do Espírito Santo, que a presença de Deus tem uma habitação, e essa habitação é dentro de você. Você é um condutor da presença. Você vai chegar em ambientes, escute isso, meu irmão, eu creio nessas coisas que eu busco e vivo. Que você vai começar a entrar em ambientes esses dias, ambientes de frustração, decepção, talvez é dentro da tua casa, ambientes onde está tudo detonado, está tudo arrebentado, mas você chegou e a presença chegou junto. Você chegou e demônios não puderam suportar ficar ali. Por quê? Porque você está conduzindo a presença. Eu lembro uma vez que eu fui expulsar um demônio. Quando eu cheguei naquele ambiente, meu Deus do céu, quando eu cheguei naquele ambiente, quando eu olhei, meu Deus, era uma senhora. Eu fiquei com tanta raiva do diabo aquele dia. De longe eu vi a senhora, Amanda, e eu fui com muita ira do diabo para cima da senhora. Quando eu olhei nos olhos daquela senhora, meu irmão, eu olhei nos olhos dela, aquele demônio não suportou. Aquela mulher foi arremessada uns 2 metros para trás assim. Eu só olhei para ela, mas dali saiu virtude, dali saiu o poder, dali saiu a presença. E o diabo não pode ficar onde tem a presença. Meu irmão, você está entendendo? Eu não sei o tamanho do desafio que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando nesses dias, eu não sei o tamanho da luta que você está enfrentando, mas eu sei como você pode sair dela, é conduzindo a presença. Você é um condutor da presença.
Andará lá, baixou e mandará lá, babababá. Onde estão aqueles que vão conduzir a presença nesses dias aqui, meu irmão? Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela tua família, mas eu quero orar em especial por você. Andará lá, baixou e mandará lá, bará lá, babababá, lá, bababás. Andará lá, baixou e mandará lá, bará lá, bababás. Andará lá, bará lá, baixou e mandará lá, babababás. Querido, nosso Deus, Ele não se impressiona com currículos. O nosso Deus não se impressiona com status. O nosso Deus não impressiona com o que você tem na sua conta bancária. O nosso Deus não impressiona com o currículo que você tem, com o canudo que você tem. Existe uma coisa que impressiona a Deus: são os verdadeiros adoradores. Deus aqui não está procurando currículos, mas adoradores que querem a presença dEle. Eu queria que você começasse a ficar de pé aí do seu lugar aí, por favor. A presença do Senhor está nesse lugar aqui agora, meu irmão. O Senhor está aqui nesse lugar hoje, meu irmão. O Senhor vai nos visitar hoje aqui de uma maneira poderosa nesse lugar aqui hoje, meu irmão. Eu não quero mexer no teu emocional, não quero não. Eu estou jogando, meu irmão, aberto com você. O Senhor está aqui hoje. Eu sei mexer no emocional, eu sei. Mas não é isso que eu quero fazer hoje não. Eu estou tentando trazer uma realidade para você hoje. O Senhor hoje vai nos visitar nesse lugar hoje aqui. Mas escute algo. Deus te respeita. Deus não vai entrar no lugar onde Ele não é bem-vindo. Ele não vai chutar a porta para entrar. Ele não vai te envergonhar. Ele não vai ter acesso aonde Ele não tem liberdade para Ele acessar. Então eu quero conversar com você. Primeiro você. Não, pastor, eu estou bem assim do jeito que eu sou. O Senhor sabe o tanto que eu amo Ele, e Ele vai te respeitar, meu irmão. Você fica em paz. Você não precisa entrar no oba-oba, não. Você não precisa entrar no movimento, não. Se você acha que está bom do jeito que você está, ninguém vai te julgar. Ninguém vai olhar para o teu lado. E ninguém vai falar assim, poxa, perdendo a oportunidade. Não. Cada um tem o seu jeito de adorar a Deus. Mas, meu irmão, deixa eu falar algo para você. Agora, se você quer ser um condutor da presença, se você quer ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, então hoje aqui é o lugar para a gente ver isso aqui acontecer. Porque o Senhor hoje vai derramar o peso da glória dEle sobre nós. Hoje o Senhor vai vir com o peso da glória dEle sobre a minha vida, sobre a tua vida. Onde estão aqueles que de fato querem ser condutores da presença? Quantos aqui querem conduzir a presença? Sem importar do que vão falar, do que vão pensar, meu irmão. Quantos aqui querem de fato ser o condutor da presença? Rabachore mandará labará lab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 
presença, não existe ambientes que não podem ser transformados.
Quando você carrega a presença, ambientes onde havia tristeza, chegou você e trouxe alegria. Ambientes onde tinha enfermidade, chegou você com a cura. Sabe por quê? Porque você chegou e a presença chegou junto. Você chegou, meu irmão, e o diabo não pode ficar no mesmo lugar que a presença de Deus está. Sabe aquele casamento frustrado? Fica tranquilo, meu irmão, porque você chegou e a presença chegou junto. Eu quero saber de fato agora, meu irmão, agora é para vocês, tá? Quem são aqueles meus que querem hoje sair do nível comum para entrar no nível diferenciado agora? Pai, em nome de Jesus, aqui estão seus filhos, ó Deus, que estão querendo mais do Senhor. Aqui estão teus filhos que estão disponíveis para serem condutores da tua glória. Aqui estão seus filhos que vieram aqui, Senhor, porque tem um desejo, serem condutores da tua presença. Eu sou prova disso aqui, Senhor. Estou vendo os seus filhos aqui, Deus. Estão aqui os seus filhos disponíveis para ser usado pelo Senhor. Estão aqui, Senhor, os seus filhos que estão disponíveis para serem condutores da tua presença, Deus. Então derrama, Senhor. Estão preparados? 3. Xaracantará lá. Prepara os seus filhos, Deus. Envia todos os anjos necessários aqui, Senhor. 2. Xaracantará lá, bacere cantará lá, barala, babababababara lá, ba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 s. Demandará lá, bacere mandará lá, barala, babara lá, bacere mandará lá, bababababababababá. Vem com o peso da sua glória, Deus. Vem com o peso da sua glória, Deus. Vem, 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 vem. Agora, agora, agora. Vem! Você que ama a presença de Deus, você tem que entender algo. Que não é uma experiência que Deus está te dando hoje. Não é isso. Deus não quer te movimentar com experiências. Experiências são tremendas. Experiências nos dá ânimo, nos renova. Mas o Senhor não quer derramar, não quer te dar experiências. Porque a experiência, se a gente não cultiva ela, ela pode até criar e te dar uma frustração. Não é experiência. Experiência é fantástico. Eu sou fruto de experiência, mas eu não vivo de experiências. A experiência, ela nos faz a levar um nível de maturidade, para nos trazer um nível de relacionamento. O Senhor quer te dar uma experiência para criar relacionamento com você. E através do relacionamento, Deus quer escrever uma história com você. É tudo diferente. A experiência que Deus está derramando hoje sobre a tua vida, ela vai levar no nível de maturidade para criar um relacionamento com você, de intimidade. Mas acima da intimidade, uma história vai ser escrita. É intimidade, meu irmão. O Senhor quer ter com você intimidade. É a intimidade de um filho falar com o pai, de uma filha falar com o pai. É a intimidade de você chegar em ambientes. E a partir de hoje mesmo, meu irmão, eu tô batendo nessa tecla, porque o Espírito Santo está falando comigo. Você vai chegar em ambientes vão ser transformados, porque você chegou com a presença. E aonde a presença chega, meu irmão, não tem jeito. A glória se manifesta, o poder se manifesta, a unção se manifesta, a cura se manifesta, a libertação se manifesta, a salvação se manifesta.
Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelos seus filhos aqui na frente. Obrigado, meu Deus, porque aqui são homens e mulheres que têm o desejo de mais de Ti, mais do Senhor, mais do Senhor. Eles querem mais do Senhor. Eles estão aqui, não estão brincando com a Tua presença, não, Deus. Eles estão levando a sério, Senhor. Então, Deus, visita esses Seus filhos, visita com poder e grande glória, Deus. Vem, Espírito Santo. Onde estão aqueles condutores da presença? Onde estão os condutores da presença aqui? Onde estão? Onde estão? Olha aqui, condutores da presença, olha para mim aqui. Olha todos vocês. Vocês estão de joelhos, se puder ficar em pé, olha aqui para mim. Vocês estão entendendo que Deus hoje não quis só te dar uma experiência, entendeu, Roberto? Entendeu? Sim, a experiência é extraordinária. Eu sou fruto de experiência, mas não é isso. A experiência, ela tem que causar algo a mais. Através dessa experiência você entrou no nível a mais com Deus. É um nível de relacionamento. Isso que Deus quer estar com você. Ele quer confiar. Sabe qual que é a minha oração? Sabe qual que é a minha oração todos os dias da minha vida? Senhor, confia a Tua presença em mim, porque eu te prometo, pode confiar em mim. Eu sou ousado. Deus, confia a Tua presença em mim, porque eu te prometo que eu te devolvo toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu não vou chamar a adoração para mim, não. Eu devolvo para o Senhor, porque eu creio. Eu quero criar um relacionamento, não só uma noite de experiência, e através desse relacionamento um nível de intimidade, e através dessa intimidade uma história a ser escrita. Mas vocês que são adoradores, e vocês que estão aqui buscando a presença, mesmo vocês que não vieram aqui na frente, mas amam a presença, sabe que vocês vão sair daqui hoje cheios do Espírito Santo. Então, pode tacar a mão nos enfermos aí. Chega em ambientes e declara: a presença chegou, meu irmão. Chegou em ambientes cheio de frustração, decepção. Não, peraí. Chegou a presença. Ah, não. Tá cheio de pranto, tá cheio de dívida, tá cheio de... Não. Chegou a presença. Porque você conduz essa presença. Essa presença está dentro de você. Você é condutor. Você está entendendo, meu irmão? 1 Coríntios 3,16. Você é templo, morada do Espírito Santo. Então você chegou e a presença tem que chegar junto. Só que eu preciso orar para a última classe de pessoas aqui. Só há uma maneira da presença e de você ser templo do Espírito Santo. Só existe uma maneira: é passando por um caminho. Não existe. Só existe um caminho para que você seja condutor da presença. O caminho é fácil, porque Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem à presença se não passar por mim. Ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Então, meu irmão, a minha oração agora é específica para um grupo de pessoas, que certamente acho que não são vocês, que vocês já sabem, já conhecem e já passaram por essas portas. É especificamente para um grupo que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Não tem jeito, meu irmão. Talvez você goste do movimento, talvez você não está entendendo nada. Talvez você está aí e fala assim: o que eu vim parar aqui nessa igreja de maluco? O que é esse negócio de presença, Davi? Não estou entendendo nada, mas você não está aqui por um acaso. Foi o Senhor que te trouxe aqui hoje. Não sei como você chegou e não sei quem te trouxe. Ou talvez você veio sozinho mesmo. Mas eu preciso te fazer um convite hoje. Não deixa de ser um condutor da presença, não, meu irmão. Mas só existe um caminho.
quando a gente dá um passo em direção a Deus. O Senhor Jesus hoje quer você. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas o Senhor quer te encontrar hoje. Eu quero te convidar, você que ainda não tem Jesus como o teu Senhor e o teu Salvador. Eu quero te convidar hoje a entregar a sua vida para Ele. Porque o dia que você entrega a sua vida para Jesus é o primeiro encontro que você tem com o Espírito Santo. Você se torna morada dele. O poder é consequência, é depois, é um segundo passo. Mas o primeiro passo é esse passo que você precisa ter com Jesus. Tem alguém aqui hoje, olha aqui para mim, eu já estou encerrando. Tem alguém aqui hoje que quer ter um encontro com Jesus? Olha, que lindo isso. Ô, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Tem mais gente aí que precisa hoje voltar para os caminhos do Senhor? Não é entregar, é voltar para os caminhos do Senhor. Um dia já serviu a Deus, mas que não está nos caminhos do Senhor mais hoje. Tem? Olha aqui, gente, olha o titio pastor Fábio. Olha para o titio. Hoje Deus está mudando a história da vida de vocês, sabia disso? Hoje começa uma nova história, um novo tempo. Talvez você não esteja entendendo muitas coisas não, mas nós sabemos que Deus está começando um novo tempo. Vocês serão condutores da presença, condutores da presença, condutores da presença, condutores da presença, condutora da presença, condutora da presença, condutor da presença, condutora da presença. E olha a família que vocês ganharam aí. Dê um grito de júbilo ao Senhor. Uou! Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!